Depois de passar pela Câmara dos Deputados, o texto da nova regra fiscal segue agora para o Senado Federal. Segundo fontes ouvidas aqui pela CNN, a Casa deve analisar a matéria no plenário ainda esse mês, antes do recesso parlamentar. A expectativa é que a aprovação seja tranquila, com o apoio de pelo menos 60 dos 81 senadores. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com o relator do projeto na Casa, o senador Omar Aziz, do PSD. Senador, obrigada pela sua presença aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Elaine. É um prazer estar com vocês novamente. Bom dia. Obrigada, senadora. Elaine Basti, nossa analista de economia, também está aqui conosco, vai nos ajudar a conduzir esse bate-papo, viu, senador? Essas nossas contas estão certas, senador? Pelo menos 60 dos 81, a expectativa é realmente de uma aprovação fácil, tranquila aí na Casa? Há uma expectativa da nação brasileira, não é só do Congresso Nacional. A aprovação na Câmara, ela foi com uma certa tranquilidade, tanto o pedido de urgência como a votação depois do mérito do arcabouço fiscal. O Senado é uma casa revisora, mas tenho a certeza absoluta que haverá aí discussões, alguns querem flexibilizar mais, outros tentam apertar mais, arrochar mais, mas a gente vai chegar no denominador comum. O relatório aprovado na Câmara, feito pelo deputado Cajado, é um relatório que eu acho que agradou a grande maioria. A gente passa credibilidade ao exterior, nós passamos, e a meta nossa é baixar, reduzir a inflação, reduzir os juros, para que a gente volte a crescer, gerar emprego, e não tenha dúvida nenhuma que esse ajuste fiscal é de uma importância muito grande para os brasileiros. A gente não pode estar discutindo essa questão como se fosse importante para a Câmara e para o Senado. Nós temos que sair daquela nossa redoma ali e pensar em milhões de brasileiros que querem comer, que querem trabalhar, que estão ainda numa expectativa que o governo do presidente Lula possa dar certo. Senador, o Fundeb, ele deve ficar mantido aí dentro do limite da nova regra fiscal? Era um dos assuntos muito discutidos aí no Senado, né? Tem três questões aí que está sendo discutida bastante. A questão do Fundo Constitucional de Brasília, o Fundeb, que a Frente Parlamentar de Educação pediu uma reunião comigo, ela terá, com certeza, o senador Alessandro Vieira pediu para conversar com a gente. Não tenha dúvida nenhuma, e nós vamos ver, a educação é prioridade, a gente sempre fala em educação é prioridade, educação é prioridade. Nós temos que ver, analisar, fazer números, fazer projeções, para que a gente não possa de forma nenhuma nem pensar, nem prejudicar a já combalida educação no Brasil. Nós temos que ter, a realidade é uma. Existe uma perspectiva aí muito grande de professores no Brasil afora, com greves, pedindo reajuste, database, uma série de coisas. E quem somos nós para queremos aí ainda querer colocar gasolina nesse fogaréu que já está aí? A outra questão é o artigo 15, que ele tem um artigo muito, assim, sinceramente, eu estou discutindo com os técnicos e a interpretação dele pode ser de um lado ou de outro. Então, nós temos que analisar bem o artigo 15. Mas nada daquilo que o Senado propôs, eu irei conversar com o presidente Arthur Lira, com o presidente Rodrigo Pacheco e também com o Cajado, até porque é interesse de todos nós que isso se dê celeridade, que não atrapalhe o crescimento do Brasil. E o Congresso Nacional não tem o direito, não tem o Congresso, tanto Câmara como Senado, não tem o direito de querer atrapalhar esse momento. Você viu aí a questão, muita gente quer misturar a questão da reforma administrativa, das MPs, com o arcabouço. Não, o arcabouço não tem ninguém que é contra. As pessoas podem descortar de um ponto ou de outro, se é esse teto ou não, e isso é histórico no Congresso Nacional. Mas não tenha dúvida que o Fundeb não será prejudicado e será sempre analisado de uma forma que a gente tenha que ouvir todas as pessoas. Essa semana, a bancada de Brasília, as duas senadoras de Brasília e os deputados federais me procuraram, conversaram. O governador me procurou, o Paulo Otávio, que foi autor dessa lei na época que Fernando Henrique Cardoso era presidente, e foi sancionado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, e a gente tem discutido. Nós não estamos ali para prejudicar estados ou municípios, e muito menos professores. Nós estamos ali
para tentar dar credibilidade, passar ao mundo que nós temos segurança jurídica para fazer os investimentos. Você, lá a gente sabe muito bem que é importante, os fundos internacionais não investem num país que muda a regra do jogo conforme está a maré. Não, hoje é assim, amanhã é depois. Ninguém investe num país que você não tem segurança jurídica e muito menos segurança democrática, hoje principalmente nessa questão. E o Brasil ainda tem o terceiro, que é a questão ambiental. E a gente tem um problema muito sério de ter uma política ambiental. Não pode ser o Ministério do Meio Ambiente, ele só diz não, ele não tem uma proposta. Até hoje eu não ouvi uma proposta do Ministério do Meio Ambiente para gerar emprego sustentavelmente. Aqui, no estado que eu estou, nesse momento eu estou em Manaus, por isso eu disse bom dia, porque aqui é 11 horas e pouco ainda, e já é meio-dia e pouco. Então, isso tudo é uma série de coisas. Então, o Brasil, além da questão ambiental, que com certeza absoluta, cada vez mais vai ficar mais apertado, mais difícil você produzir no Brasil, por causa dessas questões ambientais, e também você vê que o mundo todo clama por isso. Está tendo essa discussão lá no Amapá, que é um assunto também que nos diz respeito, que a gente está discutindo, mas hoje eu estou falando aqui sobre arcabouço. Essas outras questões, no dia que vocês quiserem discutir a questão ambiental, é só me convidar que eu estarei à disposição de vocês. Pode deixar, senador, as portas estarão abertas para que a gente possa discutir esses outros temas também. Mas voltando a falar da questão do arcabouço fiscal, o senhor bem disse aí que está conversando com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira. Não, não falei com ele. Oi, perdão? Eu não falei, irei falar. A partir do momento que as propostas e emendas chegarem, é lógico que, para que eu não tenho interesse nenhum de não dar celeridade na aprovação do arcabouço. Então, eu não quero protelar, eu quero ser rápido. E para mim ser rápido, se tiver que voltar para a Câmara, eu quero estar acordado com o presidente e o relator, para que a gente não tenha uma discussão aí que não vai chegar a lugar nenhum. Muda aqui no Senado, chega na Câmara, volta tudo como era antes, né? Como tem acontecido. Então, essas coisas... e eu tenho uma ótima relação com o deputado Arthur Lira, e o Arthur Lira, eu sou muito amigo do pai dele, que foi senador comigo, o Benedito. O Arthur Lira, como qualquer um de nós, tem defeitos, mas ele tem uma virtude, ele tem palavra, ele cumpre aquilo que ele acorda. Então, isso é importante no processo político e principalmente entre duas casas que não são adversárias. Uma depende da outra para que a gente aprove os projetos para o Brasil. Por isso que eu não falei ainda com ele, eu vou esperar as propostas para antes de discutir essas propostas, também discutir com os colegas senadores, é lógico, e com a Câmara dos Deputados. Elaine. Senador, o senhor acha que até o fim de junho esse texto já será votado? Eu espero que bem antes, né? Eu espero até o dia 20, 21, a gente possa fazer o que foi para cá, e a CAI me repassou o projeto na sexta-feira, tá certo? Sexta-feira agora que eu recebi o projeto, foi protocolado na quinta, na sexta foi para a Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente Vanderlan encaminhou para o meu gabinete. É normal, esse final de semana, a semana que vem, deve ter emendas ao projeto. Alguns senadores já me procuraram dizendo que querem emendar, uns dizendo que querem flexibilizar, outros dizendo que querem arrochar mais. Cada um tem um pensamento. Mas a gente chega no denominador comum. Acho que o texto que veio da Câmara agradou 90 e poucos % da população, e de vocês que analisam a economia, você principalmente que está todo dia nessa área econômica, sabe que você deve ter conversado com empresários, deve ter conversado com líderes empresariais, e essas pessoas têm essa perspectiva. E não somos nós que temos o direito, como eu volto a repetir, de não querer que o Brasil volte a crescer e gerar emprego e renda para a população brasileira. E aí, senador, dá para esperar que vamos colocar uma pedra nesse assunto? A máquina econômica brasileira vai estar plenamente resolvida com a aprovação desse projeto? Ou há ainda alguma chance? O que o senhor espera depois da aprovação aí na casa, os próximos passos?
Eu não entendi bem sua pergunta, falhou um pouco. Você pode repetir? Claro, sem problema. Eu perguntei para o senhor qual é a expectativa para os próximos passos, né? Porque é um projeto complexo para tentar organizar a ainda mais complexa máquina pública brasileira, né? O arcabouço fiscal já é um palavrão, porque é exatamente isso que é, né? É extremamente complexo e cheio de minúcias. O que o senhor espera para os próximos passos depois da aprovação na casa, a colocação em prática, né, desse novo arcabouço? Veja bem, nós temos a reforma tributária ainda, né, que vai ser discutida. Não tenha dúvida nenhuma que isso vai também ser um outro debate. É um debate que isso é desde quando a reforma tributária que a gente tem do Costa e Silva. Ela foi modificada em alguns pontos, mas naquele momento nós vivíamos um regime de exceção. Era muito mais fácil aprovar os projetos na Câmara e no Senado que hoje. É um debate democrático. Mas o Brasil tem um potencial muito grande. O que aconteceu com o Brasil, e muita gente questiona o presidente Lula, é um pouco da ausência. Diferentemente de 2003, quando o presidente Lula assumiu, nós tínhamos um país em paz, democrático, houve uma transição tranquila da saída do Fernando Henrique para a entrada do presidente Lula. Agora não, o presidente Lula num país dividido, vocês viram o que aconteceu dia 8, todo o Brasil viu. E o Brasil numa situação internacional muito delicada. Isso nos cria grandes problemas. E o presidente teve que se voltar para a área internacional. Sem os países mais ricos do mundo, sem os empresários que possam investir no Brasil, se a gente não tivesse essa segurança de que a democracia ia prevalecer, que o comportamento ambiental deste governo seria diferente do outro, e uma série de outras coisas, o Lula se voltou. Agora, o presidente Lula, eu acho que ele fez esse papel importante, se volta agora para o Brasil e vai fazer essa política que ele sempre soube fazer muito bem. Eu tenho uma relação muito próxima do presidente e é uma pessoa que discute, ouve, aceita opiniões, não é uma pessoa que não muda de opinião, ele muda de opinião se é convencido politicamente. Então, eu creio que nós vamos passar a ter um momento de tranquilidade na economia, discutir os programas nessa área com mais tranquilidade, apesar de você ter um Congresso bastante dividido. Não dá para dizer que o país... Mas a gente não pode chegar e dizer que todo mundo que é conservador é de direita, é golpista. Não é verdade. Você, uma pessoa que votou no Bolsonaro, não quer dizer que ela votou no Bolsonaro que ela seja golpista ou de direita. Não é isso. Então, nós temos que tratar essas questões e dentro do Congresso não tem jeito. São questões que são culturais ali e você vai ter que se adequar a essa nova realidade. O Congresso, ele trabalha cada dia um momento. Cada momento tem lá um tempo. E eu espero que a gente possa realmente fazer e contribuir para que o Brasil volte a crescer e gerar emprego. Vou agradecer aqui e me despedir do senador Omar Aziz a respeito desse arcabouço fiscal, a expectativa do início da análise dessa pauta lá no Senado essa semana. Estaremos atentos, viu, senador? Obrigada pela sua presença aqui conosco. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês e obrigado aos telespectadores da CNN, a você, Stephanie, e você, Elaine. Muito obrigado pelo espaço.